Continuando então, pessoal, nossa aula sobre a tensão elétrica medida em volts, nós vamos falar agora aqui que a tensão elétrica medida em volts pode ser contínua ou alternada. O que é uma corrente contínua? É uma corrente que não sofre o quê? Não sofre variação. Então, você tem aqui, ó, um gráfico aqui, e ela vai nesse sentido aqui, o sentido está positivo, acima é negativo, acima do gráfico aqui positivo, aqui embaixo negativo, então ela não tem variação. E ela pode ser também o que? Alternada. Quando ela é alternada, ela sofre uma variação. Ora ela chegou no máximo do positivo, ora chegou no máximo do negativo. Então, se você, hoje por exemplo, na área de refrigeração, o que nós temos? Nós temos o sistema inverter. Nós temos ar-condicionado no sistema inverter, o ar-condicionado split, onde o exemplo que a gente pode dar é que nós temos um motor compressor de corrente contínua. Então ele tem um sistema que é um quê? Que é um inversor de frequência, que ele funciona da seguinte forma: está muito calor o ambiente, necessita-se que esse motor compressor funcione na potência máxima dele. Então o inversor de frequência ele vai manter o quê? Ele vai manter uma potência máxima. À medida que aquele ambiente vai refrigerando, o que é feito? É feito o seguinte: aquele motor ele vai diminuindo a potência dele, mas ele não chega a parar, porque o grande problema na refrigeração, a refrigeração é um grande consumidor de energia elétrica. Veja isso no calor, onde você só consegue ficar num ambiente se aquele ambiente realmente estiver o quê? Climatizado. Agora custa caro manter isso. E isso é mantido muitas vezes por sistemas de motores que trabalham com corrente quê? Com corrente alternada. Então o que acontece? Toda hora que um motor vai entrar em funcionamento, ele vai dar um pico na corrente, depois ele estabiliza. Já o sistema inverter, que trabalha com motores de corrente contínua, isso não acontece. Por quê? O motor ele não dá aquele pico na partida. O motor ele funciona na potência máxima. À medida que aquela temperatura vai diminuindo, o sistema eletroeletrônico dele mantém aquele compressor funcionando o quê? Só para manter aquela temperatura no ambiente. Entrou com uma carga térmica alta, o próprio sistema reconhece isso através dos sensores, que vai elevar aquela potência para o motor gerar, mas o motor não chega a desligar, o motor compressor não chega a desligar. Ao contrário que nos motores de corrente alternada, no sistema convencional, quando o sistema entende que chegou a temperatura ambiente, o que acontece? Ele desliga o compressor. Mas quando o ambiente começa a aquecer, o que ele faz? Ele liga o compressor. Então a rede elétrica fica sofrendo o quê? Aquele pico de energia elétrica. Pelo momento da partida, você pode verificar isso, se você tiver como observar o medidor, o atímetro da sua casa, quer dizer, o que a gente chama de relógio da Light. Se você tiver como observar isso, você pede para alguém desligar a sua geladeira. Se você liga simultaneamente, o teu medidor lá ele dá um pulso muito alto. Depois ele estabiliza. Então, por que é importante nós termos esse conhecimento? Porque se você não tiver esse conhecimento, você pode ser encarado apenas como um trocador de peça. Você sabe que aquela peça ali é aquela placa que está com defeito. Você vai e troca a placa. Mas você não sabe qual foi o defeito. Pode ser que o defeito não seja na placa. Pode ser que o defeito seja até na própria rede elétrica. Porque quando você chega vou dar um exemplo aqui, o cliente chama você para verificar o defeito do equipamento. Qual a primeira coisa que você precisa ver? A primeira coisa que você precisa ver, se o aparelho
qual é a tensão nominal daquele aparelho, se ele é 127, se ele é 220. Isso em termos do quê? Em termos domiciliar. Né? Você chega na casa de um cliente, o que você precisa saber? Se aquele aparelho é 127 ou 220. Tá bom, ele é 127 volts. Então o que você tem que fazer? Você tem aqui o aparelho aqui, tem aqui o voltímetro aqui, ó. Você vai colocar, vai rodar devagar, tá? Vai colocar o aparelho na escala de volts, sempre colocando na escala maior. Por que você deve colocar na escala maior? Porque se a rede for 220, não corre o risco de danificar o teu aparelho. Aqui, tá? Então colocou aqui na escala maior, você vai medir a rede. Mediu a rede, tá? Qual é o valor dessa rede? O valor da rede é 220 volts. Bom, então seu aparelho é 127, você não pode ligar ali. Se você ligar esse aparelho que foi fabricado para funcionar em 127, o que vai acontecer? Por que queima esse aparelho? Aí, nesse caso, nós temos que entrar em outra grandeza aqui, ó, que é a potência elétrica. Ó, potência elétrica. Então, na aula anterior, nós falamos que a potência elétrica é igual ao produto da tensão vezes a corrente elétrica. Então, vamos dizer que você tem uma geladeira. Tá? Você tem uma geladeira, uma geladeira, tensão 127 volts, certo? Corrente 2 amperes. Então qual é a potência? A potência não é o produto da tensão vezes a corrente? Então nós temos aqui, então o que? Nós temos aqui, ó, 4, 5, nós temos 254 watts. Bom, então se essa geladeira aqui está ligada, deve ser ligada na rede de 127 volts, o que vai acontecer se eu ligar essa geladeira aqui, ó, essa geladeira aqui, numa rede de 220 volts? O que vai acontecer? Então, eu vou aumentar a corrente aqui. A corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então, qual vai ser a corrente? Bom, a corrente vai ser igual a 254 watts dividido por 220 volts. O que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer agora, nesse caso aí, tá? Então se eu pegar aqui, ó, 254 dividido por 220, então eu fiz a conta aqui e eu dividindo a potência desse aparelho aqui por 220 volts, me deu uma corrente de 1 ampere. Quer dizer, essa corrente é a metade dessa corrente aqui, ó. Bom, nesse caso aqui, se esse aparelho ele tem uma chave onde eu posso modificar o fechamento das bobinas, eu posso fazer isso. Mas nós temos que levar em conta que as grandezas elétricas, além da tensão elétrica medida em volts, além da potência elétrica medida em watts, além da corrente elétrica medida em amperes, nós temos também o que? A resistência elétrica. Então, se você analisar, vamos dar um exemplo aqui, ó, de um resistor
de chuveiro. Tá? Vamos dar um exemplo aqui do resistor de chuveiro. Bom, pessoal, fiz uma alteração aqui para a gente poder estar entendendo melhor aqui. Então, o que nós fizemos aqui, pessoal? Nós colocamos o exemplo do resistor de chuveiro. Esse chuveiro, eu dei um pause aí para a gente poder estar vendo esse chuveiro aqui. Ó. Não sei se você consegue ver bem esse chuveiro, vou aproximar mais um pouco aqui. Tá? Mas esse chuveiro aqui, ó, ele tem uma tensão de 127 volts, uma potência de 5.500 watts. Então, observando a fórmula do cálculo da corrente elétrica em relação à potência e à tensão, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui uma corrente elétrica de 43 amperes. Agora, por que esse chuveiro queima se eu ligá-lo em 220? Olha só, para esse chuveiro ter essa potência e chegar nessa corrente e chegar nessa tensão, é porque ele tem o quê? Ele tem um valor de resistência. Tá? Então você tem aqui ó, o símbolo do resistor. Então esse resistor aqui, ele tem o quê? Ele tem um valor de resistência em ohms. Então, dividindo, né, fazendo essas contas todas aqui, ó, tá? Eu dividindo a tensão elétrica pelo valor da corrente elétrica, achei isso aqui, ó, 3 ohms. Agora, por que esse chuveiro que foi fabricado para funcionar em 127 volts, por que ele irá queimar? Ele irá queimar pelo seguinte, ó, aqui, ó, esse valor aqui, ó, não muda. O valor da resistência não muda. Tá? Por quê? Porque ele foi fabricado para trabalhar em 127 volts. Ele não foi fabricado para trabalhar em 220 volts. Mas se eu aplico uma tensão de 220 volts em cima desse resistor aqui, ó, olha só a corrente que eu tenho. E se eu tenho uma corrente alta, igual esse aqui, ó, olha só, a corrente real, a corrente nominal desse chuveiro seria 43 amperes. Tanto é que o próprio fabricante recomenda aqui, ó, um disjuntor de 50 amperes e condutor de 10 milímetros. Agora, se eu ligar esse chuveiro com esse valor de resistência em 220, a corrente aumenta. Aumentando a corrente, automaticamente vai mudar o quê? Vai aumentar também a potência elétrica. Então, é claro que se o equipamento, ou até uma geladeira, ou até um ar-condicionado, foi fabricado para trabalhar com 127 volts, então o valor das bobinas, o valor da resistência da bobina, é um valor o quê? É um valor fixo. É um valor fixo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um aumento da potência elétrica e a potência também, ó, não muda. Ó. Se o aparelho foi fabricado com esse resistor aqui, ó, ele não muda. Se o aparelho foi fabricado com essa potência elétrica aqui, ó, ele também não muda. O que vai variar é o quê? É a corrente e a tensão. Então era isso que eu queria passar para vocês aí nessa parte aí de porquê que quando você liga o equipamento numa tensão maior da que o aparelho está projetado para poder estar funcionando, por que queima? Queima justamente por isso, porque você aumenta a potência do aparelho por conta própria. Isso ninguém pode fazer. Não tem como se uma lâmpada ela foi fabricada para funcionar em 127 volts, ela tem uma potência elétrica em relação a essa voltagem. Agora, se eu ligo em 220 volts, eu aumentei a potência elétrica por conta própria. A tensão é o quê? É queimar.
No caso do ar-condicionado, no caso da geladeira, no caso do sistema de refrigeração, às vezes não chega a queimar o motor compressor. Porque o motor compressor ele tem a proteção, ele tem um protetor térmico. Então na hora que você ligou imediatamente o protetor térmico, o que poderá fazer? Ele poderá imediatamente abrir os contatos e proteger o motor, mas ele pode queimar. Uma geladeira pode queimar também o quê? Pode queimar o relé, pode queimar uma placa. Nem todas as placas são protegidas, e quando a placa não é protegida, ela vai sentir. Então, sempre que você consertar um aparelho, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar qual é a tensão elétrica daquele aparelho. E às vezes o defeito não é propriamente no aparelho, às vezes a rede de alimentação que não tem condição de sustentar a partida daquele aparelho. Tá? No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre isso também. Tá?